Hello guys, how are you? My name is Tania and welcome to Solte a Língua. Hoje eu vou continuar aquele complemento de estudos para que você melhore o seu inglês. Eu falo complemento porque ele não substitui os seus estudos com o professor, ou seus estudos sozinho como autodidata, ou seus estudos numa escola de idiomas, ou até mesmo seus estudos aí na escola regular, no ensino fundamental, no ensino médio, porque requer um pouco mais de tempo, mas é eficaz mesmo que você só use essa técnica. Mas vai levar um pouco mais de tempo. É legal que você traga essa técnica durante as suas aulas, porque você vai colocando isso no seu cérebro, memorizando, deixando o seu inglês um pouco mais automático. E hoje eu vou falar sobre gramática novamente, porém com os tempos verbais. No vídeo anterior eu falei sobre o uso do sujeito, você mudar o sujeito da frase, né? E, lógico, dependendo do sujeito, mudar também a conjugação verbal, porém aqui nós vamos falar só de tempos verbais, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu coloquei aqui só duas frases. Deixa eu apagar aqui. Eu coloquei só duas frases. Porém, você vai usar um caderno, você vai escrever à mão. Aqui eu estou usando um software porque fica mais fácil de poder fazer o vídeo e você visualizar. Você vai fazer no caderno, vai escrever as frases no caderno, porque quando a gente faz escrito à mão, o cérebro também memoriza melhor. Então, aqui, como nós vamos trabalhar com conjugação do tempo verbal, então nós temos aqui o ride e o go. Ambas as frases estão no present simple. I ride a bike every day. I go to the gym twice a week. Claro que, dependendo do tempo verbal, a gente tem que também mudar algumas coisinhas, senão acaba perdendo o sentido da frase, que aqui seria a frequência, né? Então, vamos lá. Eu vou começar vou fazer um exemplo com a primeira frase com o passado. I rode a bike yesterday. Né? Past simple. I am riding a bike now. Present continuous. I have ridden a bike for 10 years. Sei lá. Present perfect. I was riding a bike when I saw my best friend. Past continuous. Claro que esse tipo de treino é dedicado, né, às pessoas que já conhecem os tempos verbais, mas ainda tem dificuldade de formular frases nesses tempos verbais, né? Passado, presente, futuro. A gente pode também colocar aqui uma frase com be going to. I'm going to ride a bike next Sunday. Então, vejamos aqui. Nós temos rode a bike, que é o past simple. I'm riding a bike, present continuous. I have ridden a bike, present perfect. I was riding a bike, past continuous.
I'm going to ride a bike, que é o be going to, né? Que a gente usa o be going to para falar de future. Então, se você já aprendeu esses tempos verbais, faça dessa forma no caderno. Depois que você escreveu, repare também, né, que a gente não pode esquecer que eu mudei algumas coisas aqui, né? Eu coloquei yesterday, aqui eu coloquei now, aqui for 10 years, aqui eu acrescentei uma outra frase para poder fazer sentido, e aqui eu coloquei o next Sunday. Então, essas coisas também precisam ser alteradas. Agora, se você ainda não chegou a todos esses tempos verbais, você faz os tempos verbais que você aprendeu. Vamos supor que você só aprendeu present simple e present continuous, então só faça com os dois, tá? Mas você vai fazer num caderno, é que esse caderno aqui é pequeno. O que você pode fazer, deixa eu pegar um outro caderno aqui, vou abrir assim, você vai fazer um risco, né? E escrever aqui tudo que é present simple numa coluna e, sei lá, past simple na outra coluna. Ou se não, você faz dessa forma, você escreve uma frase no present simple e vai escrevendo as outras frases nos outros tempos verbais embaixo. Escreve outra frase no present simple e os outros tempos verbais embaixo. Terminou de fazer isso, você vai ler as frases em voz alta, várias vezes. Aqui eu não vou falar 3 vezes, porque é muito pouco. Se você conseguir memorizar enquanto lê, você vai pegar o seu caderno, vai fechar o caderno e vai repetir as mesmas frases em voz alta sem ler. Por isso que eu falo que o ideal aqui, nesse caso, pode ser 5 frases, no máximo, 3, 5 frases. Não fazer mais que isso, porque é mais puxado. Porém, você está treinando os tempos verbais. Depois que você fez isso, você aí pode também voltar àquela técnica do vídeo anterior e mudar os sujeitos para she, he, we, they, you, e, né, em todos os tempos verbais. Isso vai ajudar você a associar os tempos verbais enquanto está falando. Nós sabemos usar os tempos verbais em português porque nós ficamos muito expostos ao idioma enquanto nós éramos crianças, estávamos aprendendo idioma, ficamos expostos. Então, como eu falei no outro vídeo, mais ou menos até os seus 7 anos de idade, você já tinha bagagem suficiente para saber presente, passado, futuro, feminino, masculino, plural, singular, usar as palavras que indicam o tempo, né, que são as time expressions, que a gente fala em inglês. E aí, quando a gente vai estudar em outro idioma, a gente tem essa dificuldade, até porque a conjugação do verbo em inglês é completamente diferente da língua portuguesa. Não tem nada igual aqui, é completamente diferente. Então, essa é uma forma de você estudar não só as frases prontas, porque você está formulando frases, como você ainda está estudando os tempos verbais de forma intuitiva. Por isso que eu falo, se você não aprendeu ainda passado simples, não se aventure nisso ainda. Deixa seu professor te explicar. Se você é um autodidata, primeiro estuda o passado simples sozinho e depois você faz esse treino. Então, eu espero imensamente que vocês tenham gostado dessa dica, né? Mais uma outra técnica, uma está complementando a outra, mas assim, cada uma também pode ter um propósito, né? Eu acho que a questão do tempo verbal é o que mais complica na hora de formular frase, na hora que o aluno está conversando e formulando frase, então eu acho que esse é um bom treino. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bye!